para a salvação, para a libertação das pessoas, para tirar as pessoas do pecado, do lamaçal, do fundo do poço e transformar elas numa nova criatura. Porque ele diz, é o poder de Deus para a salvação. Como o Senhor Jesus deu uma ordem lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então essa foi a ordem do Senhor Jesus, para que os seus discípulos pudessem ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E aqui nós estamos fazendo o ide do Senhor, pregando o evangelho, o poder de Deus para a salvação das almas, das pessoas que estão perecendo. Como Jesus fala na sua palavra em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nesse dia de hoje, você já examinou as escrituras? Você já parou um pouco para ler a palavra de Deus? Porque nós temos tempos para todas as coisas, menos para examinar as escrituras, a palavra de Deus. Nós temos tempo para ir ao supermercado, nós temos tempo para ir à praia, temos tempo para ir para o futebol, temos tempo para assistir um jogo, temos tempo para assistir um filme. Tiramos tempo para todas as coisas, menos para examinar as escrituras. Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. O ser humano ele erra porque ele não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Como também o profeta Oséias fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então o povo perece por falta de conhecimento das escrituras, de ler as escrituras. Quantas pessoas que estão perecendo por não ler as escrituras, estão sendo destruídas por não examinar as escrituras. Por isso que Jesus diz, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós devemos examinar as escrituras, devemos meditar nas escrituras, como o Senhor nos fala em João capítulo 5, versículo 39. E nessa tarde nós estamos aqui para trazer uma palavra para você. Como Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o evangelho é para ser pregado a toda criatura, a todo ser humano, para que ele possa conhecer o poder de Deus, para que ele possa conhecer o evangelho de salvação. Muitas das vezes as pessoas dizem, quando as pessoas pregam, diz que está condenando. Não, o evangelho não é para condenar, o evangelho é para salvar, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entenda uma coisa, nós, os seres humanos, já nascemos condenados à eternidade sem Deus, mas pela misericórdia de Deus, ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos aqui nessa tarde não para condenar, e sim para anunciar o evangelho, para que você possa crer em Jesus Cristo e ser salvo. Porque se eu e nem você, se nós não crer em Jesus Cristo, nós já estamos condenados, como a palavra nos fala lá em João capítulo 3, porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Então, se nós não cremos em Jesus, nós já estamos condenados, como a palavra nos diz. Não precisamos matar, não precisamos roubar, não precisamos nos prostituir, não precisamos fazer nada disso. Mas se nós não cremos em Jesus Cristo, nós já estamos condenados. Como está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o ser humano de tal maneira que ele foi capaz de enviar o seu Filho Jesus, para que ele pudesse morrer numa cruz do Calvário. Então Jesus veio aqui, morreu por nós, mesmo nós sem merecer,
mesmo nós pecadores, desobedientes a Deus, Jesus veio e morreu. Jesus foi crucificado em uma cruz. Jesus, as pessoas bateram nele, cravaram os seus pés e as suas mãos em uma cruz, colocaram uma coroa de espinho nele, levantaram ele naquela cruz. Então tudo aquilo era para mim e para você. Todo aquele sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário era para mim e para você. Mas Deus teve misericórdia de nós e enviou Jesus para que pudesse morrer ali, para que quando nós crescêssemos na obra, quando nós crescêssemos em Jesus Cristo, nós podemos ser justificados pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós não somos salvos, não é por as nossas obras, não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós ajudamos o próximo, não é porque nós damos uma cesta básica para alguém, não. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós somos salvos pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, porque diante das nossas obras, se nós for chegar diante de Deus e ser julgado pelas nossas obras, nós seremos condenados. Se nós não crermos na obra de Jesus e diante do juízo de Deus nós for apresentar nossas obras, nós seremos condenados. Por quê? Porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós cometemos pecado, todos os dias nós erramos. Se nós for citar aqui os 10 mandamentos, nenhum de nós é capaz de cumprir os 10 mandamentos, como diz lá: não matarás, não furtarás, honrará pai e mãe. Nenhum desses daqui nós cumprimos, mas Jesus veio e cumpriu por nós. E agora, quando nós cremos na obra que Ele fez, nós somos justificados pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, não pelas nossas obras. Nós não somos justificados pelas nossas obras, porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras são comparadas a um trapo de imundície. Então, se nós acharmos que nós somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos algo de bom, não, nós seremos condenados se nós acreditar nas nossas obras e for mostrar elas diante de Deus, porque Deus é um Deus santo, e o que Ele requer, nenhum de nós consegue. Somente Jesus, quando cumpriu a obra da salvação ali na cruz do Calvário. E a nossa fé tem que ser na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, entendendo que Ele veio aqui, se humilhou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu ajudo o próximo, é pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Então, o ser humano tem que entender isso, que ele nunca vai ser salvo por as suas obras, pelos seus méritos, e sim por a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. É somente por meio da obra de Jesus, quando nós cremos, que nós somos salvos. E Jesus diz que são poucos que entram pela porta estreita, são poucos que querem seguir Jesus, são poucos que querem renunciar ao mundo para seguir Jesus. Então, é poucos que acreditam na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, é poucos que querem largar o mundo para seguir Jesus. A maioria das pessoas abre a boca e diz que tem fé em Deus, mas olha se ela renunciou às coisas do mundo para seguir Jesus. Uma certa vez Jesus falou, lá no Evangelho de Mateus capítulo 15, Ele disse: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Muitas das vezes nós abrimos a boca e dizemos que tem fé em Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. Nosso coração está nas coisas erradas, nosso coração está nas coisas que esse mundo oferece. Por isso que, diante das nossas obras, nós não somos justificados. Entenda isso, não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, é pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, é que nós somos salvos. Como o versículo 16 está nos dizendo aqui, na carta aos Romanos, capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego.
Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que nele crê. Em quem? Em Jesus. Então, para que eu e você seja salvo, nós temos que crer em Jesus. Nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados e entender que Jesus, e confessar que Jesus é o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Entender isso, nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Como diz lá em Efésios capítulo 2, que nós não somos salvos pela obra, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E a humanidade tem que entender isso, que não é pelos méritos, não é pelas obras do homem, e sim pela obra de Jesus na cruz do Calvário. E nesta tarde eu gostaria de trazer uma palavra para você, para mim e para você, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, ele vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A palavra está dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então do céu se manifesta a ira de Deus sobre aqueles desobedientes, sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus, sobre aqueles que se rebelam contra Deus, contra a palavra de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus. Então você sabe por que a humanidade está sofrendo tudo isso? Por que o mundo está enfrentando tudo isso? Desobediência a Deus. Como o versículo está dizendo, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, toda a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É como o versículo está dizendo, do céu se manifesta a ira de Deus. Quantas pessoas que não estão debaixo da ira de Deus, porque andam em desobediência à palavra de Deus, porque não se volta para Deus, porque não dobra o joelho diante do Criador, acha que pelas suas obras, pelos seus méritos, está salvo. Não. Se nós não se voltar para Cristo Jesus, nós estamos debaixo da ira de Deus. Como o versículo está dizendo aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então nós sabemos que Deus se manifesta. Deus ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem. Então Deus é manifestado através das mensagens, da pregação, das boas novas de salvação. Então o ser humano não terá desculpa no dia do juízo de Deus em dizer que não ouviu a palavra. Ele pode até chegar diante de Deus e dar a desculpa de que não ouviu, não teve a oportunidade, mas ele estará mentindo diante de Deus, porque ele teve a oportunidade. A mensagem foi pregada, a mensagem foi anunciada. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente e vê-se pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então Deus está dizendo aqui que o ser humano ele não vai ter desculpas de dizer que não ouviu a palavra, de dizer que não teve oportunidade, porque desde quando tudo foi criado, as coisas invisíveis, desde a sua criação é manifestada, e o ser humano não terá como ter desculpas de dizer que não teve a oportunidade da salvação, porque é manifestado as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então não tem como o ser humano dar desculpas diante de Deus no dia do juízo, porque a glória de Deus, ela se manifesta. Deus se manifesta
desde a sua criação, nós vimos, mas o ser humano muitas das vezes fecha os olhos, tapa os ouvidos para a mensagem, para a oportunidade que Deus está dando para que ele busque ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então eles, mesmo conhecendo a Deus, mesmo vendo tudo que Deus criou, os céus, a terra, o universo, tudo, eles não se voltaram para Deus, eles não o glorificaram, nem deram graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Em vez da humanidade se voltar para Deus, o coração deles ficou mais distante de Deus. Eles ficaram mais insensatos, eles ficaram mais distantes de Deus. Quanto mais se pregava a palavra, mais eles ficavam contrários à palavra de Deus, mais eles se rebelavam contra Deus. Em vez de se voltar para Deus, eles não deram glória a Deus e nem graça. Antes, o seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu na maldade, nas coisas erradas, no pecado. Em vez de se voltar para Deus, hoje em dia as pessoas estão se afastando de Deus, estão indo para mais longe de Deus. Você vê o que está acontecendo no mundo, guerras por todos os lados, pais contra os filhos, filhos contra os pais, tudo isso, o amor de muitos se esfriando, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e o homem, em vez de se voltar para Deus, se afastou ainda mais de Deus. É o que nós estamos vendo nesta geração, que é semelhante à geração de Noé, que Noé pregou por vários anos arrependimento, que Deus ia derramar a sua justiça sobre aquela geração, mas eles cada vez mais se afastavam de Deus, cada vez mais zombavam de Noé. Foi isso que aconteceu. Deus enviou o dilúvio e destruiu toda aquela geração, restando-se apenas 8 pessoas, Noé e a sua família, onde era milhões de pessoas, ou até bilhões de pessoas, foram destruídas pelo dilúvio que o Senhor mandou. Mas antes dele enviar o dilúvio, ele mandou avisar por meio de Noé. Da mesma forma aconteceu nas cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus falou, enviou lá os seus anjos para destruir aquela cidade, mas as pessoas não deram ouvido, zombaram, escarneceram. Mas antes que Deus envie o juízo, Ele envia o aviso para que eu e você possa se arrepender, para que eu e você possa se voltar para os caminhos de Deus. Foi assim na geração de Noé, foi assim nas cidades de Sodoma e Gomorra, e será também assim nesta geração. Deus, antes de enviar o juízo, Ele envia o aviso para que a humanidade se volte para Ele. Mas como está dizendo aqui no versículo de número 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Quantas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não o glorificam como Deus, mas não dá graça, mas em vez de se voltar, se afasta de Deus, em vez de buscar a Deus, se distancia de Deus, assim como a palavra está nos dizendo. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo vendo as manifestações de Deus, mesmo vendo a criação de Deus, mas o homem se afastou, não deu glória a Deus e nem graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. O homem cada vez ficou mais distante de Deus e vivendo na iniquidade e no pecado. Versículo de número 22, diz assim: dizendo-se ser sábios, tornaram-se loucos. Então, nos seus discursos, os homens, dizendo ser sábios, se tornaram loucos. É assim que nós vemos na geração de hoje. Os homens com seus discursos, achando que são sábios, mas estão indo contra o Criador, contra a palavra de Deus, em seu discurso, em suas palavras. O que é que está acontecendo nos dias de hoje?
as leis que estão sendo aprovadas para que as pessoas, a lei do aborto, a lei da liberação das drogas e muitas outras coisas. E como a Bíblia está dizendo-se sábios, tornaram-se loucos em seu discurso, em suas palavras, porque os seus corações insensatos se obscureceu. Assim como a palavra está nos dizendo, querendo ser sábios, se tornaram-se loucos. Versículo de número 23. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhanças de imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha o que o homem fez, que a palavra está nos dizendo. Versículo de número 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então o que o homem fez com os seus discursos, com as suas palavras? Trocaram, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem. Hoje as pessoas, elas idolatram os homens. Hoje as pessoas, elas se curvam diante dos homens. Hoje as pessoas, elas reverenciam, honram os homens mais do que a Deus. É só você ver os líderes religiosos, os líderes políticos, os cantores famosos. As pessoas dão mais glórias a ele do que a Deus. Talvez nesta tarde, se eu te fazer uma pergunta, você não saiba responder. Talvez se eu lhe perguntar quem é o melhor jogador do mundo, você sabe. Talvez se eu lhe perguntar quem é o cantor mais famoso do mundo, você saiba. Mas talvez se eu lhe perguntar quem é Jesus Cristo, você não saiba responder. Você sabe quem é Jesus Cristo? Eu te faço essa pergunta nesta tarde. Talvez você conheça quem é o melhor jogador, quem é o cantor mais famoso, quem é o ator mais famoso, a atriz. Talvez você conheça, saiba quem é a pessoa mais rica do mundo. Mas eu te pergunto, você sabe quem é Jesus Cristo? Responda. Talvez você não saiba. Por quê? Porque você não o conhece e não tem intimidade com ele. Não tem intimidade com as Escrituras. Assim como a palavra está nos dizendo, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem. Mudaram a glória de Deus. Estão honrando mais o homem do que o Criador que criou todas as coisas. É isso que está acontecendo nessa geração. E esta palavra foi escrita há 2000 anos atrás e está se cumprindo nos dias atuais. Porque a palavra de Deus, ela é atual. E foi assim que, é assim que a palavra está nos dizendo. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Você sabe por que está acontecendo tudo isso? Que a humanidade está afundada na prática do pecado? Porque eles trocaram a glória do Deus incorruptível e Deus os entregou. O próprio Deus os entregou às pessoas para desonrarem os seus corpos, para se afundar cada vez mais no pecado. Por quê? Porque não deram a glória ao Criador, mas sim estão dando glória ao homem. É isso que está acontecendo nessa geração. Pelo que também Deus os entregou. O próprio Deus os entregou para que eles se afundassem cada vez mais. Porque em vez de dar glória ao Criador, não, trocaram, mudaram a glória em semelhança de homens corruptíveis. Como nós vemos que o homem é corruptível, o homem é falho, mas as pessoas estão dando a glória aos homens em vez de dar a glória ao Criador de todas as coisas. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, ou seja, às suas vontades do seu coração. Então, se você quer fazer uma coisa errada, Deus vai permitir. Como ele diz aqui, Deus os entregou às suas vontades. Se você quer se drogar, se drogue. Se você quer encher a cara de cachaça, encha. Se você quer se prostituir, se prostitua. Se você quer roubar, roube. Se você quer adulterar, adúltere. Seja adúltera. Não é a vontade do seu coração. Em vez de você honrar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, trocaram e mudaram a glória de Deus para o homem corruptível. Então Deus os entregou às suas vontades, às suas paixões do seu coração. Você quer viver numa vida errada? Ande.
Você quer fazer coisas erradas? Faça. Você não quer se voltar para Deus? Você tem o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de estar aqui pregando ou não. Eu tenho o livre-arbítrio de querer seguir Jesus ou não. É a vontade do homem. Deus nos entregou as suas vontades, as suas concupiscências. Para quê? Para desonrarem os seus corpos entre si. Então o que a humanidade está fazendo hoje? Desonrando os seus corpos. Você vê uma pessoa no segundo, terceiro, quarto casamento. Você vê pessoas na prostituição, no adultério, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque não deram a honra ao Criador, mas trocaram, mudaram e deram ao homem. O que aconteceu? Deus os entregou as suas vontades. É a sua vontade? Pois faça. Pois vá para onde você quer. Mas ao final desse texto você vai ver qual é o resultado daqueles que andam em desobediência à palavra, que fazem as suas próprias vontades. O versículo de número 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que aconteceu? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Os homens desta geração, os líderes, seja eles políticos, seja eles religiosos, mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram e honraram mais a criatura do que o Criador. Hoje as pessoas, elas preferem obedecer à lei dos homens, obedecer aquilo que os homens falam, do que obedecer à palavra de Deus. Hoje as pessoas preferem andar de acordo com as leis dos homens, de que andar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Por quê? Porque eles servem a homens, não servem a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Porque trocaram, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Hoje as pessoas estão servindo mais a criatura do que o Criador. As pessoas estão servindo mais os homens do que o Criador de todas as coisas. Olha o resultado de quando as pessoas trocam a verdade de Deus em mentira. Quando as pessoas deixam de fazer a vontade de Deus. Versículo de número 26 diz assim: pelo que também Deus os abandonou as suas paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. O que acontece com essa geração? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador de todas as coisas. Deus os abandonou as suas paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. É por isso que nós estamos vendo uma geração, uma sociedade afundada, mergulhada no pecado, porque o próprio Deus os entregou, os abandonou as suas paixões do seu coração, a vontade do seu coração. E o que está acontecendo hoje? Tudo o que nós vemos na sociedade aí, o homem no pecado, o homem em desobediência à palavra de Deus, até as mulheres trocaram o seu uso natural da sua natureza, uma mulher se casando com a outra. Você acha que isso é novidade? Já está aqui na palavra escrito há 2000 anos atrás. Mas por que acontece isso? Porque Deus os abandonou. Por que Deus os abandonou? Porque eles preferiram fazer a vontade do seu coração do que fazer a vontade de Deus, como está aqui no versículo de número 26. Porque também Deus os entregou as suas concupiscências, ou as suas vontades no seu coração, em toda imundícia. É como eu já falei, você quer andar no caminho errado? Ande. Você quer fazer coisas erradas? Ande. Não é a sua vontade, não é o desejo do seu coração. Deus, ele não vai te obrigar a seguir ele, não. Jesus não vai te obrigar você a aceitar ele como Salvador, não. Mas entenda uma coisa: se você se voltar contra ele, ele vai te abandonar e te entregar às vontades do seu coração, e o resultado não é bom, como o final do texto vai nos dizer. Versículo de número 27: e semelhantemente também
os homens ou os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram a sua sexualidade uns para com os outros, com varão ou homem com homem, cometendo torpeza, recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. É isso que está acontecendo nos nossos dias atuais. Como o versículo 27 nos diz: semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural das suas mulheres e se voltaram um contra os outros em sua sexualidade, para uns cometendo torpeza, recebendo entre si a recompensa que merece. O que está acontecendo na sociedade de hoje? É o que está escrito nas Escrituras, meu amigo. Não se surpreenda com o que acontece nessa geração, porque a Bíblia diz que até os homens também, semelhantemente, irão trocar o uso natural de suas mulheres, irão casar-se com o outro, irão juntar-se com o outro. Está nas Escrituras. Leia as Escrituras. Talvez você esteja surpreso com tudo que está acontecendo nesse mundo: guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, tsunamis, eclipses. Talvez você esteja surpreso, mas quem lê as Escrituras não vai estar surpreso. Por quê? Porque está escrito nas Escrituras. Talvez as pessoas possam achar esta mensagem dura, mas por quê? Porque não lê as Escrituras, meu amigo. Se você lê as Escrituras, você não vai achar essa mensagem dura, mas você vai entender que é verdade. Você vai entender que tudo aquilo que está acontecendo é as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. É isso que está acontecendo. As pessoas, muitas das vezes, elas ficam nos questionando quanto à mensagem, achando que é dura, mas é porque as pessoas estão acostumadas a ouvir uma mensagem água com açúcar, como as pessoas falam, que não transforma ninguém, que não bate em cima do meu pecado nem do seu pecado. Por isso que muitas das vezes as pessoas se incomodam com a mensagem que está nas Escrituras, porque muitas das vezes elas não lêem as Escrituras, elas ficam só ouvindo o que as pessoas falam, o que os líderes religiosos falam, e não examinam as Escrituras. E quando é pregada uma palavra que confronta o meu erro, que confronta o meu pecado, que confronta a minha iniquidade, eu me incomodo, porque a palavra de Deus é para nos transformar, é para incomodar o pecado que está dentro de nós, para que nós possamos mudar de vida. Talvez você essa mensagem esteja incomodando, mas é porque você não lê as Escrituras, é porque você não vê como e ouviu como que o profeta Jeremias pregava, como João Batista pregava, que ele chamava aquelas pessoas, era raça de víboras. Quem te ensinou a escapar da ira vindoura? Jesus, o próprio Jesus chamava aqueles religiosos de filhos do diabo, o próprio Jesus. E por que as pessoas às vezes elas acham que a nossa mensagem é dura? Porque elas estão acostumadas a ouvir uma mensagem que não transforma, que não confronta pecado, que não traz mudança de vida. É hoje as mensagens que as pessoas pregam hoje em dia, que as pessoas não mudam de vida. Assim como uma certa vez nós estávamos pregando um bom princípio, e as pessoas incomodaram-se com a mensagem e chamaram a polícia, porque nós estávamos pregando a verdade. E nós falamos para as autoridades ali, o que nós estávamos pregando estava tudo na Bíblia, e eles conferiram que verdade estava na Bíblia. Mas por que as pessoas se incomodaram? É porque elas não estão acostumadas a ouvir a mensagem do Evangelho que transforma, que confronta o nosso pecado, que confronta o nosso erro. Elas estão acostumadas a ouvir uma mensagem de prosperidade, que você vai ser próspero, que você vai ser rico, que você vai ser milionário, que você vai ter um carro novo. Mas elas não estão acostumadas a ouvir uma mensagem e falar que adultério leva para o inferno, que a cachaça leva para o inferno, que a prostituição leva para o inferno, que a idolatria leva para o inferno. Está aqui nas Escrituras que o homossexualismo leva para o inferno se eles não se arrependerem e se voltarem para Cristo Jesus. Por isso que a mensagem que as pessoas se incomodam, porque confronta o nosso pecado, confronta o nosso erro. Mas hoje a maioria das mensagens é
que você vai ser próspero, que você vai ser feliz no segundo casamento, quando a Bíblia diz que o segundo casamento é pecado, é adultério. Mas hoje as pessoas não pregam isso, e quando eles ouvem uma mensagem que confronta, eles se levantam, como se levantaram lá no bom princípio, para chamar a polícia, porque nós dizendo que era intolerância religiosa. Não está nas Escrituras. Se você tem que processar, se você tem que dizer que é intolerância religiosa, você tem que processar Deus, porque é a palavra dele. Tudo que nós estamos anunciando, confira na Bíblia. Da sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, que fala da idolatria, falam daqueles que trocaram o uso natural do homem, homem se casando com homem e mulher se casando com mulher. Se você quiser questionar, não me questione, questione a palavra, questione a Deus. O versículo de número 28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou aos seus sentimentos perversos para fazer coisas que não convêm. O que é que a palavra está dizendo? Olha, eles não se importaram com a palavra de Deus, eles não se importaram em conhecer a Deus. O que é que Deus fez? Deus os entregou às suas paixões, Deus os entregou aos seus sentimentos perversos para fazer coisas que não convêm. Por quê? Porque o homem não quis se voltar para Deus, porque o homem preferiu fazer as suas próprias vontades, porque o homem zombou da palavra de Deus. E o que aconteceu? Deus os entregou às suas paixões, às suas vontades. Por isso que essa geração vai indo de mal a pior, assim como aquela geração de Noé. Aquela geração de Noé zombou de Noé quando Noé estava pregando. Deus disse para Noé: Noé, eu destruirei o homem que criei. Eu irei mandar um dilúvio que irá destruir toda essa geração. Por que Deus disse que ia destruir aquela geração? Porque a Bíblia diz que no coração do homem era só maldade, era só pensar em fazer coisas erradas. E Deus disse: vou destruir o homem que criei. E disse para Noé: Noé, faz uma arca. E Noé, obediente a Deus, fez a arca. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Noé, o pregoeiro da justiça, pregou para aquela geração por vários anos. Noé pregava que Deus ia enviar um dilúvio, e as pessoas zombavam de Noé. As pessoas provavelmente estariam dizendo: Noé está ficando velho, Noé está ficando louco, Deus nunca vai destruir o homem, Deus nunca vai mandar um dilúvio para destruir o homem. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou um dilúvio e destruiu toda aquela geração. Choveu 40 dias e 40 noites, subiu acima dos montes, mais 7 metros dos montes mais altos que existiam naquela época, foi-se coberto de água. Mas as pessoas disseram: não, Deus não vai mandar o dilúvio não, Noé está conversando demais, Noé está falando demais. Assim como essa geração de hoje está dizendo: não, o juízo de Deus não vai vir não, o juízo de Deus não vem, Deus é amor. Você sabe como é que Deus é amor? Ele é amor que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que nós se livrasse da ira de Deus, para que nós se livrasse do juízo de Deus. O amor de Deus está ali em Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele se entregou, para que eu e você pudesse crer em Jesus Cristo e ser salvo. É isso que acontece. Mas assim como foi na geração de Noé, as pessoas que zombavam de Noé foram todas destruídas. Escaparam só 8 pessoas, Noé e a sua família, onde era milhões ou até bilhões de pessoas, mas eles zombavam da palavra de Deus. Apenas 8 pessoas foram salvas. Das cidades de Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas se salvaram. Agora eu te pergunto, na geração de hoje, que são quase 8 bilhões de pessoas, quantas pessoas que irão escapar do juízo de Deus desta geração? Jesus disse que a sua volta será como nos dias de Noé, semelhante aos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? As pessoas comiam, casavam, se davam em casamento e não perceberam, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Jesus disse que a geração de Noé era como essa: bebendo, comendo, casando, dando esse casamento, plantando, colhendo, edificando, se prostituindo, fazendo tudo quanto era errado, e não perceberam, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Jesus
falou que a sua volta será semelhante aos dias de Noé, que as pessoas estarão casando, dando-se em casamento, comendo, plantando, edificando, e até o dia em que Jesus voltar e vai pegar muitas pessoas de surpresa. Jesus falou, então, o que Jesus falou está se cumprindo, o que está na palavra de Deus está se cumprindo todos os dias, meu amigo. E Jesus falou que a sua volta será semelhante aos dias de Noé. Mas as pessoas, elas não dão crédito, assim como não deram para a pregação de Noé e acharam dura. Mas por que as pessoas acham a mensagem dura? Porque não examinam as escrituras, porque não lê a palavra de Deus, não vê como pregava o profeta João Batista, Jeremias, Isaías, não vê como é que Jesus pregava. Por isso que acham a mensagem dura, porque estão acostumados a ouvir só coisas que não estão nas escrituras, e vão a cada dia pior como a geração de Noé. Versículo de número 29. E estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Então, esta geração está cheia de quê? Que a Bíblia está dizendo: iniquidade, é pecado, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheia de inveja, homicídios, contendas, engano e malignidade. Versículo 30, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus. É o que essa geração faz no dia de hoje. Aborrecedores de Deus, se aborrece com Deus, se aborrece com a palavra de Deus, assim como aconteceu no Bom Princípio. As pessoas se aborreceram com a palavra de Deus. É o que a Bíblia está dizendo: aborrecedores de Deus, se aborrecem com Deus. É isso que acontece nessa geração. Por quê? Porque não se voltaram para Deus. Em vez de glorificar o Criador, deram honra e serviram mais a criatura do que o Criador. E Deus os entregou às suas paixões infâmias para desonrar os seus corpos. Versículo de número 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. É o que acontece nesta geração. Pessoas nécias, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural. Quantas pessoas que hoje não tem mais a afeição natural, assim como Deus os criou, como Ele fez lá em Gênesis, a imagem e semelhança dele. As pessoas trocando de sexo, não como Deus os criou, mas sem a sua, como está dizendo aqui, sem a sua afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É isso que está acontecendo nessa geração. Não se espante o que está acontecendo, já está nas escrituras escrito há milhares de anos, mas as pessoas não lêem as escrituras e ficam se surpreendendo com as coisas que acontecem nos dias de hoje. Versículo de número 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais que praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Olha o que o versículo 32 está dizendo: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas praticam. Então eles têm consciência daquilo que estão fazendo, eles têm consciência que estão indo contra a palavra de Deus, eles têm consciência que eles merecem, são dignos de morte, mas eles não se voltam para Deus. Além deles praticarem, eles não só praticam, não só fazem, mas também concordam com aqueles que fazem. Muitas pessoas, além de fazer, além de saber que são dignos de morte, da justiça de Deus, além deles fazerem, eles ainda concordam com aqueles que fazem. Quantas pessoas por aí que concordam com a lei do aborto? Quantas pessoas que concordam com a liberação das drogas? Quantas pessoas que concordam com muitas coisas que as leis estão impondo? Porque eles
fazem e ainda consentem, ainda concordam com aqueles que praticam. Mas como está no início lá, no versículo de número 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. É por isso que nós sabemos que Deus ele já está irado com essa geração, com as pessoas que não se voltam para Ele, com as pessoas que têm a oportunidade de se voltar para Deus, de se arrepender. Mas eles não querem se arrepender, preferem seguir as suas vontades e Deus os entrega. Você quer fazer coisas erradas? Faça. Você quer se prostituir? Se prostitua. Você quer roubar? Roube. Faça a vontade do seu coração, mas entenda isso, será um preço muito caro que você vai pagar por andar em desobediência a Deus. Por isso que eu te digo, como está escrito aqui no versículo de número 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho da palavra de Deus, de estar quase todos os dias anunciando a palavra de Deus nas praças, nas ruas, juntamente com os irmãos. Nós não se envergonhamos do Evangelho de Cristo. Por quê? A sequência do versículo: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para libertar as pessoas do pecado, para libertar as pessoas das drogas, para libertar as pessoas da prostituição, para libertar as pessoas do homossexualismo, para libertar as pessoas do roubo, para libertar as pessoas da maconha, para libertar as pessoas de tudo aquilo que desagrada a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para tirar as pessoas das mãos do inimigo. Quantas pessoas que hoje são oprimidas, quantas pessoas que hoje, em vez de servir a Deus, servem aos espíritos malignos, servem às trevas. Mas o Evangelho tem o poder de Deus para tirar essas pessoas das mãos do inimigo, para tirar essas pessoas da mentira, para tirar essas pessoas das drogas, para tirar essas pessoas do fundo do poço e transformarem eles em novas criaturas. Esse é o Evangelho que tem o poder de Deus para transformar as pessoas. Mas muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas a ouvir o verdadeiro Evangelho. Estão ouvindo um Evangelho que não traz transformação, que não traz renúncia, que não traz mudança de vidas. Porque milhares de pessoas dizem que acreditam em Deus, mas as suas vidas não são transformadas, as suas vidas não são restauradas, as suas vidas não são mudadas, porque elas falam da boca para fora, porque elas não tiveram ainda um encontro com Jesus. Porque no dia que você tiver um encontro verdadeiro com o Evangelho de Jesus Cristo, a sua vida será transformada. Foi isso que aconteceu comigo e com os demais irmãos que tiveram um encontro com Jesus. As suas vidas foram transformadas. Por quê? Porque tiveram um encontro com Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem: eu tenho fé em Deus, mas continuam na mentira, continuam praticando a idolatria, continuam no adultério, continuam na prostituição, continuam falando mentira e diz que acredita em Deus. Como? Se você tiver um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Assim como um homem chamado Zaqueu, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, era um homem muito rico, mas ele estava faltando algo na vida dele, estava faltando Jesus Cristo. Um homem rico, naquela época, que trabalhava ali como chefe dos publicanos, mas alguma coisa na sua vida faltava. Ele era rico, ele era próspero, mas alguma coisa faltava na vida dele, e ele disse: eu vou conhecer Jesus, eu vou ter um encontro com Jesus. E ele foi uma certa vez conhecer Jesus, e ele não pôde chegar até onde estava Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, por isso que ele não conseguia chegar até Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura, e tinha uma multidão ao redor de Jesus. Mas ele disse: não, eu vou ter um encontro com Jesus, eu vou conhecer Jesus. Sabe o que ele fez? Ele subiu em um pé de figueira,
porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Aí o que é que ele fez? Ele subiu naquela figueira e esperou Jesus passar. Quando Jesus ia passando por debaixo, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E o que é que Zaqueu fez? Desceu depressa e abriu a porta e Jesus entrou. Olha o que é que Jesus disse para Zaqueu: hoje entrou a salvação nesta casa. Então Zaqueu teve um encontro com Jesus. E o que é que Zaqueu disse? Olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu tenho feito coisa errada, se eu tenho enganado alguém, eu vou quadruplicar aquilo que eu fiz, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo se eu tiver tirado de alguém injustamente. E ele disse: a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Zaqueu foi transformado na hora. Zaqueu disse: olha, se eu tenho mexido nas coisas alheias, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que ele disse que ia devolver? Porque ele teve um encontro com Jesus. E ele disse: a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Mas hoje as pessoas dizem: eu tenho fé em Deus, mas continuo defraudando o próximo. Eu tenho fé em Deus, mas continuo mentindo. Eu tenho fé em Deus, mas continuo enganando a sua esposa, adulterando. Eu tenho fé em Deus, mas continuo se dobrando se dobrando para uma imagem de escultura, que é a idolatria. Que a Bíblia diz que maldito o homem que fizer uma imagem de escultura e colocar em um lugar oculto, e todo o povo dirá amém. Mas diz que tem fé em Deus. Que fé é essa? Que não obedece às escrituras. Mas Zaqueu teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Todos aqueles que têm um encontro real com Jesus, com o Evangelho, as suas vidas são transformadas. Se você vê uma pessoa dizendo que é crente, que é evangelho, que a sua vida não foi transformada, é porque ele não teve um encontro real com Jesus ainda. Mas no dia que ele tiver um encontro com Jesus, a sua vida será transformada. É isso que acontece. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para a sua vida ser transformada, você precisa crer. Você precisa crer. Não adianta ser da boca para fora, tem que crer de todo o coração. Porque muitos dizem que creem em Jesus, mas não conhecem Jesus. Eu te pergunto, quem é Jesus? Você sabe responder quem é Jesus? Não é aquele, eu estou falando do Jesus das Escrituras. Não é aquele Jesus que você vê passar nos filmes. Não é aquele Jesus que está pendurado em um crucifixo. É o Jesus das Escrituras. Você conhece ele? Talvez você diga: eu conheço, mas é o Jesus dos filmes. É o Jesus que está pendurado numa cruz ainda. O Jesus das Escrituras, ele está vivo e está à destra do Pai. Ressuscitou ao 3º dia. Ele não está mais pregado num crucifixo. Ele não é aquele dos filmes, ele é o das Escrituras. Você conhece ele? Porque se você tiver um encontro com ele, a sua vida pode ser transformada. Você pode ser um ladrão, você pode ser um cachaceiro, você pode ser um drogado, você pode ser um prostituto, você pode ser um homossexual, você pode ser o mais vil pecador. Mas se você tiver um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Com o verdadeiro Jesus das Escrituras, com o verdadeiro Evangelho das Escrituras, a sua vida é transformada. Por isso que eu te digo nesta noite: você já teve um encontro com Jesus das Escrituras? Você já teve um encontro com Ele? Ou você está apenas abrindo a boca e dizendo que tem fé em Deus, mas a fé sem as obras, ela é morta? Cadê? Você diz que tem fé em Deus, cadê a transformação da sua vida? Você continua na mentira, continua enganando o próximo, continua falando mal do próximo, continua na prostituição. E que fé é essa que não tem mudança de vida? Que Jesus é este que você acredita que não transformou a sua vida? Porque o Jesus das Escrituras, ele tem poder para transformar as vidas. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para transformar aquele que está caído em uma nova criatura. Esse Jesus das Escrituras tem esse poder. E você está seguindo ele? E você já teve um encontro com ele? Ou você está seguindo o Jesus das religiões? O Jesus que é apresentado nas religiões? O Jesus que é apresentado nos filmes? O Jesus que está nos crucifixos?
porque isso aí não transforma. Mas o Jesus das Escrituras, eu te garanto que ele transforma. Aleluia. É por isso que quando o verdadeiro Evangelho vem ser anunciado, confronta o nosso pecado e as pessoas se levantam como já tem se levantado em muitos lugares. Porque as pessoas estão acostumadas hoje ao Evangelho da prosperidade, ao Evangelho que não transforma, ao Evangelho que não tem renúncia, ao Evangelho que as pessoas podem viver de qualquer jeito, terceiro, quarto casamento, que pode fazer as suas vontades, que não transforma. As pessoas estão acostumadas com esse Evangelho aí, mas o Evangelho das Escrituras é mudança, é transformação, é restauração, é luta. Para você ser um verdadeiro servo do Senhor é luta. Você acha que é fácil nós pregar nas praças? Você acha que é fácil nós pregar nas ruas? Não. Nós somos confrontados, nós somos xingados, nós somos perseguidos, como aconteceu lá no Bom Princípio. Tudo isso acontece. Mas por quê? É o Evangelho das Escrituras. Porque Jesus disse que os verdadeiros servos deles serão odiados pelo mundo. Jesus disse que aqueles que seguem a Jesus serão odiados pelo mundo. O mundo odeia a palavra de Deus, o mundo odeia o Evangelho, persegue os servos de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus falou. O mundo vai odiar os verdadeiros cristãos. Se você é um verdadeiro cristão, entenda uma coisa: o mundo nunca vai lhe aplaudir, o mundo nunca vai gostar de você. Ele vai criticar, ele vai se levantar. Se você está seguindo o Evangelho das Escrituras, mas se você está seguindo o Evangelho água com açúcar, como as pessoas falam, que não tem transformação, todo mundo vai lhe aplaudir, como hoje aplaude os cantores gospels, os pastores famosos são aplaudidos por aí. Por quê? Porque eles pregam um Evangelho que não transforma pessoas, que não transforma a vida. Olhem o verdadeiro Evangelho como é criticado. As pessoas se levantam, as pessoas perseguem o verdadeiro Evangelho, aquele que está pregando o verdadeiro Evangelho, que traz mudança de vida, que traz transformação, que traz restauração. Não o Evangelho da prosperidade que as pessoas pregam hoje, não o Evangelho dos 10% que as pessoas falam hoje, mas o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma, que restaura, que muda. Mas hoje aí tem um Evangelho dos 10%, para você dar 10%, para você dar a sua oferta. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Jesus, a palavra de Deus nos disse: se alguém tenha sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a palavra de Deus é gratuita. Nós pregamos há quase 2 anos, nas ruas, nas praças, nas cidades, sem cobrar nem um centavo. Para quê? Para que no dia do juízo você não vai ter desculpa de dizer que não ouviu o Evangelho. Talvez você não vá num templo religioso, porque você acha que alguém vai cobrar 10% de você lá, a sua oferta, o seu dia. Não, nós não cobramos nada, nós pregamos gratuitamente para você. Você só não recebe essa palavra se você tiver o seu coração duro para as Escrituras. Mas não é por causa que nós estamos querendo nada seu, nós não queremos um centavo seu. Por isso que eu saí de dentro dos templos religiosos. Por quê? Para não estar querendo nada de alguém, para pregar a palavra de graça, para que as pessoas se voltem para Jesus, para que as pessoas se voltem para o verdadeiro Evangelho que transforma, que restaura, que traz mudança. Que você nesta noite fique com esta palavra. Hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. O que é que eu te digo nesta noite? Quando você entrar no seu quarto, dobre os seus joelhos e diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz, estou aqui te recebendo como meu Salvador, transforma a minha vida, muda a minha vida, tira a minha vida da cachaça, tira a minha vida do adultério, das coisas erradas, me faz uma nova criatura, porque Ele tem o poder de fazer, porque Ele fez com aqueles que se dobraram diante dEle, Ele fez com aqueles que se humilharam diante dEle, e Ele é o mesmo, Ele tem o mesmo poder para transformar vidas. Mas se você verdadeiramente se arrepender de todo o seu coração e entregar a sua vida para Ele, que nesta noite você entregue a sua vida para Jesus.
Confesse os seus pecados para Ele. Não confesse para homens. Não confesse para mim, que eu não tenho o poder de perdoar pecados. Só Jesus tem o poder de perdoar pecados. Por isso hoje, se dobre diante dEle e receba Ele como seu Salvador. Aleluia. Que você fique com esta palavra. Que Deus possa abençoar a sua noite. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar este lugar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.